Aos homens está ordenado morrerem uma vez, tendo depois disso o juízo. Você só tem uma chance. Olá, estamos de volta para o nosso canal e agora apresentamos mais uma vez a você o programa Uma Chance. Quero aproveitar e agradecer a você que tem dado a sua audiência, que tem estado conosco, valorizado esse espaço e essa oportunidade de receber para o seu coração uma palavra de Deus. Hoje eu quero abordar o seguinte tema: não vos conformeis. Nós vivemos um tempo da humanidade em que Satanás tem colocado tentações várias e assediado o povo de Deus de uma forma tal para fazer com que o povo se aproxime das coisas que a gente considera como cristãos mundanas, aquelas coisas que não são de Deus, aquelas coisas que não têm as marcas do Cordeiro, e tentado fazer com que haja uma identificação da igreja com essas coisas. E há toda uma subversão da proposta de Deus, que é que a gente transforme o mundo e que não seja contaminado pelo mundo. Então, isso vem muitas vezes de uma forma muito sutil, em que a igreja perde a sua essência, a igreja perde suas características e a igreja, ao invés de ser influenciadora do mundo em que vivemos, ela acaba trazendo para o seu seio influências que são nocivas e perniciosas para a continuidade da sua missão. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:2: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um desafio para a igreja, um desafio da não conformação, o desafio do inconformismo, das coisas mundanas, das coisas pecaminosas, das coisas deste mundo que não dizem respeito aos valores espirituais. A igreja precisa, então, moldar o mundo com o caráter de Cristo. A igreja precisa estar como sal no meio dessa massa para poder dar tempero, ou como fermento nessa massa para poder fermentar e influenciar, fazer diferença no meio dessa turba, dessa massa humana que precisa da influência de Deus na sua vida. Não o contrário, a igreja não precisa trazer e nem deve nunca pensar nisso as coisas lá de fora para dentro da igreja, as coisas que são coisas desse tempo presente, dizem respeito às atrações mundanas, dizem respeito às influências nocivas da sociedade. A igreja não tem nada com isso, a igreja precisa fazer diferença onde ela está plantada. Então, essa palavra desafiadora do apóstolo Paulo para nós: não vos conformeis. Aqui, a ideia é exatamente essa: conformar é tomar a forma. A gente já tem aprendido isso, né? Então, não tomarmos a forma do mundo, mas amoldarmos o mundo à forma de Deus, fazendo com que o mundo creia no que cremos, pense como pensamos, goste do que gostamos, que o mundo sirva o Deus que servimos. E dessa forma, a gente sermos esse sal da terra e essa luz do mundo que Deus espera que sejamos. É um grande desafio para a igreja do Senhor hoje. De acordo com o apóstolo Paulo, essa não conformação com o mundo, esse não viver de acordo com as coisas desse mundo e não trazer o mundo para a igreja, depende da consciência de cada cristão de que a nossa mente precisa ser renovada diariamente. E renovada e transformada, não de qualquer jeito, mas pela mente de Cristo, no conhecimento de Cristo, na pessoa de Cristo, como Jesus disse mesmo para os seus discípulos: aprendei de mim. Nós precisamos cotidianamente estar aprendendo de Jesus, de tal forma que, com os ensinamentos de Jesus sendo vividos por nós, assimilados por nós, nossa vida vai sendo transformada. A igreja de Corinto, em 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Então, essa inconformidade com as coisas do mundo e essa não permissão de que as coisas do mundo entrem na igreja tem a ver com a nossa vida cristã, o nosso desempenho, o nosso investimento em fazer com que a mente de Cristo governe a cada um de nós. Então, com a mente de Cristo nos guiando,
eu sou capaz de compreender quais são aquelas coisas desse mundo que não competem a mim como cristão, quais são aquelas coisas que não agradam a Deus, quais são aquelas coisas que atrapalham a minha vida cristã, quais são aquelas coisas que, se eu trouxer para a minha vida, para a minha família e para dentro da igreja, vão fazer com que a igreja perca força, perca a sua influência na sociedade. E eu temo que, meu querido irmão, meu amigo, eu temo que vivamos dias em que a igreja esteja se comprometendo com o mundo, trazendo coisas de fora para dentro do seu seio, de tal forma que ela vai perdendo a sua eficácia, ela vai perdendo o seu poder, o poder de influenciar, o poder de transformar que nós temos pela mente de Cristo governando cada um de nós. Agora, só quando eu sou dominado pela mente de Cristo, eu permito que ela governe a minha vida, que eu então não me conformando com o mundo, mas sendo transformado, sendo restaurado diariamente com a renovação das minhas forças, com a renovação da minha fé, aí eu vou experimentar essa coisa maravilhosa, essa graciosa vontade de Deus, que segundo o apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos 12, 1 e 2, ela é perfeita, boa e agradável. Quem não quer uma vontade do Pai, que é perfeita, boa e agradável? Nós precisamos desejar isso. Mas há uma questão muito interessante. No versículo anterior, no versículo 1, o apóstolo Paulo faz um rogo. O que é rogo? Rogo é um pedido insistente. E qual o pedido insistente que ele faz para aqueles crentes da igreja de Roma? Ele pede o seguinte, assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ah, meus irmãos, não tomar a forma do mundo e, em decorrência, podermos influenciar o mundo e fazendo com que o mundo tome a forma de Deus, está na relação direta da nossa consagração de vida ao Senhor. Interessante que Paulo usa a palavra aqui, sacrifício. Então ele se reporta a uma figura veterotestamentária em que o povo hebreu ia ao altar do Senhor levando os seus sacrifícios como oferta de cheiro suave ao Senhor, como oferta de libação, como busca do perdão de Deus, de expiação de pecados e como oferta de gratidão mesmo a Deus. Então, Paulo está pedindo então que a gente se apresente dessa forma a Deus. Não é fácil, não. A gente quer as bênçãos de Deus, mas se esquece de que tem que haver consagração de vida. E isso exige sacrifício. É virar as costas para o mundo e apresentar-se face a face diante de Deus para experimentar Deus numa comunhão íntima com o Senhor. E a gente precisa entender que isso vai ter sacrifícios. O sacrifício de viver diferente. Sim, nós somos diferentes do mundo, nós não somos iguais ao mundo. Nós não temos que amar o que o mundo ama, nós não temos que gostar do que o mundo gosta, nós não temos que fazer as coisas que o mundo faz. Nós somos diferentes, sim, e nós temos que marcar a diferença nesse mundo, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Não dá para ouvir as vozes sedutoras das tentações do mundo e do inimigo de nossas almas e tapar os ouvidos para a voz de Deus que fala aos nossos corações para segui-lo e para vivermos de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. As armadilhas de Satanás são tão grandes que ele de vez em quando insinua, principalmente para a juventude, para mim, para você, para toda a juventude, ele insinua: o que tem? Todo mundo faz, ninguém está vendo, é só uma vez. E aí a gente começa a ouvir essas vozes sedutoras e a gente começa a permitir, é a permissividade que vai entrando dentro da igreja e a gente começa a permitir que essas coisas vão se chegando e quando vê a gente enfraqueceu, perdeu o poder de fogo da igreja, o dunamis do Espírito Santo na vida da gente, porque ele vai se extinguindo, ele vai se apagando no nosso eu interior, porque a gente vai ouvindo as vozes do mundo e não a voz de Deus a falar ao nosso coração. Por isso, meu querido, vamos pensar nisso. Nós somos agentes transformadores dessa sociedade. Nós temos que ter influência, sim, nos lugares onde Deus tem plantado a gente. Na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, na igreja. Que a gente seja esses que, pelo Cristo que há em suas vidas, por serem vidas que são templo do Espírito Santo de Deus e por serem mentes que Jesus governa, mentes de Cristo em nós, que a gente possa então levar para o mundo coisas boas, coisas novas, vida restaurada, boas experiências, alegria no coração, paz, justiça e os valores espirituais
Que a gente saiba levar isso para abençoar outras vidas. Que Deus, para tanto, nos abençoe. Que você seja esse alguém que não se conforme com as coisas ruins, não tome a forma do mundo, mas leve coisas boas de Cristo em você para o mundo, para que o mundo tenha o rosto de Deus, a cara de Deus. E que para tanto Deus nos abençoe. E lembre-se, você só tem uma chance. Aproveite a sua. Que Deus nos abençoe.